alunos, mais uma correção da atividade de física, professora Kênia. Aqui então nós temos a correção da atividade relacionada à calorimetria, né? A medida da quantidade de calor absorvida ou cedida por um corpo. Na questão número 1 nós temos qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 400 gramas de chumbo, cujo calor específico é 0,030 calorias por grama grau Celsius, de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Então, nós temos quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor vai ser a massa, que é 400 gramas, o calor específico de 0,03 e a variação de temperatura de 10 para 60 teve um aumento de 50 graus Celsius. Eu pego o 60 menos o 10 e encontrei o 50. Quantidade de calor, eu vou pegar o 400 vezes 0,03 vezes 50 e achei 600 calorias. Questão número 2, você tem para aquecer 1 kg de uma certa substância de 10 para 60, foram fornecidas 400 calorias. Determine o calor específico do material. Então, eu vou ter quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor fornecida foi 400. A massa foi de 1000 gramas. Eu não posso trabalhar com quilos. Transformei, achei 1000 gramas. Vezes o calor específico que eu quero descobrir e a variação de temperatura que foi 50. De 10 para 60, um acréscimo de 50. 400 se manteve, 1000 vezes C vezes 50, 50 mil. Passo 50 mil para o primeiro termo e o 400 para o segundo. C é igual a 400 dividido por 50 mil, que eu vou encontrar 0,008 calorias por grama grau Celsius. Lembrando que o calor específico, ele sempre vai dar menor que 1. 1 é o máximo e 1 é o da água. Na letra B, pede para você a capacidade térmica. Capacidade térmica é o Czão igual a massa vezes o calor específico. A capacidade térmica do corpo, então, a massa, ela foi de 1000, o calor específico foi de 0,008, que quando você multiplicar isso aqui, você vai encontrar 8 calorias por grau Celsius. Então, essa seria a capacidade. Professora, eu não quero usar essa, eu quero usar a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. No caso, se você for usar essa, você vai usar que a capacidade é igual à quantidade de calor dividido pela temperatura. Então, a capacidade do corpo, a quantidade de calor foi 400, dividido pela variação de temperatura, que foi 50, que eu vou encontrar também aqui 8 calorias por grau Celsius. Então, você pode fazer ou desse jeito ou desse jeito. Questão 3, você tem aqui um gráfico, onde você tem a variação da temperatura em função do tempo em minutos. E primeira coisa que eu faço, a fonte forneceu uma potência de 300 calorias por minuto. Só que ela ficou ligada durante 40 minutos. Então, eu peguei aqui o 300 vezes 40 e vou encontrar 12.000 calorias. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou fazer, tá? Eu tenho que saber quanto calor foi fornecido. Então, eu
pego 12.000 calorias na quantidade de calor, a massa é de 800 gramas, o calor específico eu quero descobrir e a variação de temperatura foi de 50, porque de 50 para 100, um acréscimo de 50. Vou pegar então 12.000, mantive, 800 vezes 50 vai dar 40.000 C. Passo 40.000 C para o primeiro termo, o 12.000 para o segundo termo e depois eu vou passar o 40.000 aqui para baixo, dividindo. Então, eu vou ter 12.000 dividido por 40.000, que eu vou ter um valor de 0,3 calorias por gramas a graus Celsius. A número 4, um corpo de massa de 50 gramas, recebe 300 calorias e a sua temperatura sobe de menos 10 para 20. Determine a capacidade térmica do corpo e o seu calor específico. Então, para calcular o calor específico, 300, que é a quantidade de calor, a massa, que é 50, o calor específico que eu quero descobrir e a temperatura de 10 negativos para 20 positivo, vai ter um acréscimo aqui, ó, de 30. Então, eu vou ter 300 igual 50 vezes 30, 1.500 C. Passo o 1.500 para cá, o 300 para cá. Vou deixar o C sozinho, 300 dividido por 1.500, que eu encontro 0,2 calorias por grama graus Celsius. Só que ele me pediu também a capacidade térmica. Como ele me pediu a capacidade térmica, eu posso ou fazer com essa regrinha ou fazer com a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, que vai dar o mesmo resultado. Se eu usar massa vezes o calor específico, a massa foi de 50. O calor específico que eu encontrei, 0,2. 50 vezes 0,2 vai dar 10 calorias por grau Celsius. Se eu quiser fazer com a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, eu vou usar o 300, que é a quantidade de calor, e 30, que é a variação de temperatura. Dividindo isso aqui, eu encontro o 10 calorias por grau Celsius. A número 5, você tem uma fonte, um corpo, ele fornece 9.000 quilocalorias, aquecendo sem mudar do estado físico, né? Então, ele continua com o mesmo estado físico. Sua temperatura é igual, a sua massa é igual a 200 gramas. O calor específico é de 0,45. Primeira coisa, determine a sua capacidade térmica, né? Então, aqui na letra A, ele pede para você a capacidade térmica dele. Capacidade térmica é a massa, que é 200 gramas, vezes o calor específico, que é 0,45. Multipliquei esses dois valores, eu encontrei o 90 calorias por grau Celsius. Já na letra B, aqui, ele pede para você o seguinte, a temperatura, qual foi a variação da temperatura sofrida. Então, 9.000. Por que 9.000, professor? Porque aqui, ó, tinha essa letrinha aqui, ó, o quilocalorias. O quilo vale 1.000, então 9 quilocalorias é 9.000 calorias. A massa é de 200, o calor específico é de 0,45 e eu estou procurando o ΔT. Vou manter o 9.000, 200 vezes 0,45 dá 90 ΔT. Passo 90 ΔT para cá e o 9.000 para cá. 9.000 dividido por 90, que vai dar uma variação de 100 graus Celsius.